Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês, irmãos, amém? Estamos na nossa aula 4 de Introdução aos Evangelhos e uma boa notícia, nossa última aula de Introdução aos Evangelhos. Então, próximas aulas a gente já começa para o texto, vamos ver basicamente o livro de Mateus e aí a gente já vai para capítulo 1, capítulo 2 e assim sucessivamente, amém? Não pule, não vai para a aula 5. Se você caiu aqui na aula 4, não vai para a aula 5 sem assistir a aula 4. Se você não assistiu as anteriores, volta para a aula 1, aula 2, aula 3, tá certo? Tem informações bem interessantes nessas aulas que vão ser úteis para que você, na leitura do Novo Testamento, você possa entender o contexto, entender alguns personagens que são citados ali, amém? Segundo, se você ainda não orou, dê um stop nesse vídeo, faça uma oração, peça para que Deus fale ao seu coração, te ilumine. A gente fala isso em todos os vídeos. Vamos continuar falando que pode ser que você esteja caindo de paraquedas aqui na aula 4, então isso é importante. Também leia Mateus, comece a ler agora o livro de Mateus, comece a ler os Evangelhos, tá certo? Não terceirize a sua fé, não terceirize algo tão importante quanto a palavra de Deus, tá certo? Faça como os irmãos de Bereia, né? Paulo, quando estava ensinando, quando Paulo estava expondo o Evangelho aos irmãos de Bereia, eles ouviam avidamente, eles tinham uma boa mente para ouvir o que Paulo falava, mas, ao mesmo tempo, eles comparavam, eles verificavam se era assim que estava nas Escrituras. E eles eram elogiados por isso. Então, que você possa estar comparando nas Escrituras tudo aquilo que a gente está falando, que você vá lendo, ok? Bom, nossa última aula de introdução, eu queria falar sobre o período intertestamentário. O que é isso, período intertestamentário, né? Você já deve ter ouvido falar. Se você ainda não leu a Bíblia, te convido a fazê-lo. Mas se você já leu, você vai lendo ali o Antigo Testamento e, de repente, Malaquias, você termina de ler Malaquias e começa Mateus. De Malaquias a Mateus, tem um espaço de tempo de quase 400 anos. E aí? O que aconteceu nesses 400 anos? É isso que nós chamamos de período intertestamentário, é o período entre esses dois testamentos. Ou seja, Malaquias está falando de um contexto e Mateus começa falando de outro, já está falando do nascimento do Messias. Isso não aconteceu na outra semana, isso aconteceu num período de 400 anos. E esse período de 400 anos nós chamamos de um período de 400 anos de silêncio. Ou seja, o que significa de um período de 400 anos de silêncio? Que não houve voz profética em Israel. Durante esses 400 anos, Deus não falou com o seu povo através dos profetas. Exatamente isso. Certo? Encerra-se o ministério profético e aí ele só retorna novamente com João Batista no Novo Testamento. Então tem um período de silêncio. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque existe um outro grande período de silêncio também, de quase 400 anos, antes da salvação do povo de Israel do Egito. Quando o povo vai, quando Deus volta lá, vamos voltar lá para o Antigo Testamento, o povo de Israel está lá no Egito, como escravo. Eles experimentaram algo muito semelhante, porque também não havia voz profética. O próximo profeta vai ser Moisés. Ou seja, eles passam aquele período todo em escravidão, eles passam aquele período todo sofrendo, eles passam aquele período todo em uma situação complicada e Deus... Isso é o barulhinho do ar-condicionado. Certo? Silêncio total. Deus não... E isso é muito interessante a gente pensar nisso. E novamente aqui, do antigo... Vai cortar? Não corta. Ele corta? Aí ele tira. Ele tirou o barulho do ar. Mas tem barulho do ar. Mas ele vai deixar o barulho do ar nesse pedaço. Vai te dar trabalho agora. Bom, voltando. Então nós temos um período de silêncio, quando o povo de Israel está lá no Egito como escravo, e agora nós temos um outro período de silêncio, onde também a situação não foi fácil para o povo de Israel, a situação também é complicada para o povo de Israel nesse período. E novamente nós temos um silêncio de Deus. Deus não fala com o seu povo, não tem voz profética, e ela novamente surge com João Batista anunciando a vida do Messias. Deus repete a mesma coisa que aconteceu no Egito. E lembra lá, quando a gente fala no Egito, Moisés fala assim,
Deus enviará um outro profeta como eu. Ou seja, na verdade, se a gente olhar o modo de operação de Deus, se repete novamente, e novamente Deus ele vai operar a salvação, agora de forma geral, através de Jesus, ok? E ele está mandando Jesus nesse período, após o período de silêncio. Isso é legal para a gente pensar e pensar na nossa vida, porque seja num período de 400 anos, que nós nunca vamos viver isso tudo, mas às vezes num período de anos, meses, semanas, alguns dias, a gente experimentar períodos onde a gente não ouve a voz de Deus não é uma coisa incomum, tá certo? Mas se a gente for olhar para as Escrituras, o que elas nos revelam é que normalmente eles antecedem a um momento de salvação poderosa de Deus, e que se você estiver sentindo isso, se experimentando um momento que você acha que Deus não está falando contigo, confia, creia, porque pode significar que está vindo uma resposta de salvação poderosa sobre a tua vida. Pelo menos é o que a gente aprende nas Escrituras. Esse período intertestamentário, ele tem uma relação muito interessante com as visões de Daniel, tá certo? Eu coloquei ali nesse quadro as visões de Daniel, e Daniel, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e aí, tipo assim, Daniel faz a interpretação, e ele basicamente diz quais são esses reinos, tá certo? Então, a Babilônia, que era o de Nabucodonosor, os Medo-Persas, que é quem vai vencer a Babilônia, e depois eles vão mandar Ciro, eles vão mandar o povo de Israel de volta para Israel, o período de domínio dos gregos e, por fim, o período de domínio de Roma, tá certo? Roma começa a dominar um pouco antes da época de Jesus. Esse período Medo-Persa é um período de grande decadência espiritual, tá certo? E ela é vista em Ageu e Malaquias. Se você for abrir sua Bíblia, quando você lê Ageu e Malaquias, especificamente eles estão falando desse período ali, o período Medo-Persa. Tá certo? Esse período, esses domínios, a gente tem o que a gente chama de período intertestamentário. Nós não vemos ele citado nas Escrituras. Ah, Paulo, não tem produção de nenhum livro dessa época? Tem. Um exemplo, se você pega uma Bíblia católica, na Bíblia católica você tem o livro de 1ª e 2ª Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus foram produzidos nesse período intertestamentário. Eles não são inspirados, eles não possuem voz profética, eles não têm aquilo que a gente vai chamar de assim diz o Senhor, tá certo? Ele não é um livro inspirado, mas ele é uma fonte histórica válida. Você pode ler Macabeus, é uma fonte histórica válida, certo? Foi produzido nessa época. O primeiro período, então, quando começa esse período, é o período persa, que você não tem na Bíblia. Por exemplo, se você lê em Malaquias, a gente sabe historicamente que os gregos dominaram Israel. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Porque é silêncio profético. Deus não citou, você não encontra isso nas Escrituras. Você não encontra quando saiu dos persas para os gregos, tá certo? Isso já faz parte do período que a gente vai chamar de intertestamentário. Então você tem o período grego, no ano 331, ano 323. Aí você tem um período grego-egípcio, que é o dos Ptolomeus. Você tem um período grego-sírio, que é do Seleucida. Esse período grego-sírio é um período bem complicado, tá certo? Porque eles realmente tentam impor a cultura deles de forma muito abrupta. Isso vai gerar uma revolta, isso vai gerar uma reação. E aí nós temos, então, a reação, que é o período dos Macabeus. Então você tem que ela é capitaneada pela família de Judas Macabeus. Esse Judas Macabeus, então, ele é um dos heróis, né, desse movimento. E aí os Macabeus, eles conseguem, depois de todo esse tempo, olha só, pensa só, Babilônia não está ali, ok? Babilônia, eles saem do domínio babilônio para o domínio persa, então eles estão sendo dominados pelos babilônios, passa a ser dominado pelos persas. Aí Ciro manda eles de volta, eles reconstroem, Neemias e Esdras reconstroem o templo de Jerusalém, ok, está melhor, eles estão de novo na terra dele, mas aí eles saem do domínio persa para o domínio grego, Alexandre o Grande, tá certo? Já aprenderam isso na história. Então eles passam para esse domínio grego, depois eles vão passar para o domínio grego-egípcio dos Ptolomeus, depois eles passam para o domínio grego-sírio, onde tem Antíoco Epifânio, tá certo? E aí eles vão agora para o período dos Macabeus.
Nesse período dos Macabeus, depois desse tempo todo, eles experimentam aí 100 anos de independência. Durante esses 100 anos ali, 165 a.C. a 63 a.C., eles ficam independentes. Israel não está debaixo do domínio de ninguém. Tá certo? Eles são um povo livre. E aí, o sexto período, que é o romano. Quando você lê lá o livro de Mateus, Roma já domina Israel. E não explica isso. O Novo Testamento não explica como Jerusalém, como Israel passou ao domínio romano. E isso faz parte do período intertestamentário. No ano 63 a.C., os romanos passaram a dominar a Judéia, certo? Toda a Judéia, e aí as outras regiões em volta. Início da dominação romana, 63 a.C. Isso é uma coisa bem legal ali, ó. Toda aquela região ali, que está marcadinha no mapa, os romanos dominaram, okay? Foi um grande império, sem dúvida. Israel fica nessa região aqui, ok? Ali, ok. Isso é bem interessante porque, a despeito da perseguição romana ao cristianismo, marcadamente no primeiro século, então a gente tem ali no primeiro, segundo século, uma perseguição romana forte com os cristãos, Domiciano, Diocleciano, uma perseguição assim, cruel com os cristãos. Essa dominação romana, mesmo involuntariamente, ela foi muito importante para a expansão do evangelho. Então, tipo assim, nada, nós cremos assim de forma semelhante aos fariseus, né? E de forma semelhante aos essênios. Nós cremos que o Senhor é o Deus da história. Ele não intervém só na história, ele escreve a história. Tudo está sob o seu domínio, né? E Jesus veio no momento, o seu evangelho, ele surge no momento, que é um momento onde, se a gente for pensar assim, ele é politicamente mais favorável. Embora a perseguição, embora tenham usado todos os meios para sufocá-lo, Roma, ele sem querer contribuiu. De que forma contribuiu? Lembra que eu já falei anteriormente? Roma dava uma certa liberdade religiosa aos seus povos dominados. Então, tipo assim, o problema com os cristãos é porque os romanos, eles exigiam o culto ao imperador. E aí não dá para os cristãos cultuarem outro Deus, que não o único Deus. Os judeus também tinham esse mesmo problema, certo? Então, os cristãos foram tendo problema e eles foram sendo perseguidos pelos romanos por conta disso. O culto ao imperador era um grande problema, e aí tem várias situações, se a gente for estudar a história, a gente for vendo mais à frente, a gente vai comentar sobre isso, sobre o que eles falavam que acontecia na festa ágape, mas isso fica para as aulas lá na frente, você vai ver lá na frente aí, se a gente for falar sobre isso. Aqui serve isso. Eles perseguiram, mas involuntariamente eles ajudaram a expansão cristã. Por quê? Uma das coisas que eles produziram em todo esse vasto império romano são as estradas. As estradas romanas, elas eram muito bem feitas, algumas existem até hoje, tá certo? Olha que tremendo, algumas dessas estradas existem até hoje e são transitáveis nos dias de hoje, nós estamos falando de 2000 anos. E os cristãos, inicialmente, eles passam a ser conhecidos como o povo do caminho. Porque por essas estradas, por esses caminhos, o evangelho foi se difundindo. Conforme eles iam perseguindo os cristãos, eles não tinham onde ficar, eles acabavam tendo que se deslocar de um lugar para o outro o tempo todo. Então, você encontrava os cristãos aonde? Pelos caminhos. Então, eles estavam sempre indo de um lugar para o outro, e ainda tinha as atividades missionárias, né? Que eles iam por todo mundo anunciando o evangelho. Então, as estradas romanas foram extremamente importantes para isso. Então, elas eram boas, para a época, principalmente. Elas eram vigiadas, elas eram seguras para a realidade da época, e isso facilitou bastante. Uma outra situação que Roma oferecia e se orgulhava era a famosa Pax Romana. O que era a Pax Romana? Eu vou te dominar, vou cobrar impostos de você, mas eu vou trazer para você a Pax Romana. Você vai ter ordem, você vai ter prosperidade, você vai ter segurança. Então, os romanos, eles se orgulhavam de ter essa segurança para todos os que viviam no seu império. Então, transitar, ir de um lado para o outro, assim de forma, um cristão mesmo perseguido de forma anônima, ele ia de forma segura junto com todo mundo.
Uma terceira característica é a cultura de cartas, de epístolas, cultura epistolar dos romanos. Os romanos, por terem estradas, por terem paz, as mensagens enviadas por cartas, elas chegavam ao seu destinatário, né? Então, tipo assim, quando você mandava uma carta de uma cidade para outra, ela chegava, porque os romanos se orgulhavam disso. Pode ir que vai chegar, tem estrada, tem segurança, ninguém vai roubar o mensageiro, tranquilo. Então, isso desenvolveu uma cultura epistolar de cartas. E quando nós olhamos o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, Atos, e mesmo Lucas e Atos, mesmo o evangelho de Lucas, o evangelho de Atos, Lucas está escrevendo a um amigo, né? Pode ter um caráter epistolar, mas a partir dali, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, o material do Novo Testamento ele é basicamente epístola. Então, isso também foi muito importante para a divulgação do Evangelho, ok? Aqui nós temos um quadro de Herodes, governador da Judéia. Por que é importante? Porque você vai ouvir falar de Herodes muitas vezes no Novo Testamento. Você abre Mateus, já está falando de Herodes. Só que esse Mateus de Herodes é Herodes o Grande, tá certo? O Herodes o megalômano, tá certo? Que o Herodes que fez as obras. Quando você... Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu já fiz ali. Quando você vai lá, o templo de Herodes, é o templo desse Herodes ali, do Herodes papai, tá certo? Herodes, não, esse aqui, Herodes o Grande, tá certo? O Herodes que construiu o templo, o Herodes que construiu Herodion, Massada, tudo é esse Herodes ali. Quem mandou matar os bebês dos magos que vêm, anunciam que nasceu o Messias, quem manda matar os nenéns? Herodes. Aí quando você vai na época de Jesus, também vai falar de Herodes, mas aí já não é o Herodes, o pai. O Herodes pai já morreu. Ele morre ali no ano 4, no ano 5 da era cristã. Aí a gente tem o Herodes Antipas, tá certo? Esse é o Herodes da época de Jesus. Ele é um dos filhos de Herodes. O outro Herodes acima, o Herodes Arquelau, ele reina sobre a Judéia um tempo, mas ele é um rei tão ruim, ele é um administrador tão ruim, que ele é deposto e a Judéia passa a ser governada por um governador nomeado por Roma. Na época de Jesus, era Pilatos. Pilatos ele não substitui Arquelau, tá certo? Arquelau sai logo, ele sai de cena muito rápido, e aí começa a vir uma série de governadores. Na época de Jesus, é Pôncio Pilatos, ok? Você também vai encontrar um outro Herodes, o Herodes Agripa, ok? Ali, ó. Esse Herodes Agripa ali, é o Agripa I, você vai encontrar ele lá em Atos 12, tá certo? Esse Herodes Agripa é o que vai matar Tiago. Esse Herodes Agripa é o que queria matar Pedro, tá certo? E depois você vai ver o Herodes Agripa II, que é citado em Atos 25, 26, que é aquele que fala com Paulo, assim, por um pouco, você quase me fazes cristão, tá certo? Então, por que Agripa, Agripa I, Agripa II, eles estão envolvidos ali com Paulo? Por que ele está ouvindo Paulo? Por que interessa a ele o que Paulo está falando? Por que Agripa I manda matar Tiago e queria matar Pedro também? Por quê? Porque eles, como são descendentes de Herodes, e eles são, embora eles sejam idumeus, eles são judeus convertidos, tá certo? Então, eles têm uma relação com os judeus, ok? Eles são judeus convertidos, eles não são judeus por serem filhos, se bem que Agripa I e Agripa II, sim. Agripa I e Agripa II, ó, aqui dá uma olhada aqui, ó. Agripa I e Agripa II, eles descendem de Mariane, né? E Mariane, ela é uma Macabeus, de fato ela é judia, né? Então eles são bem judeus, bem mais que Herodes. Herodes era um judeu convertido. Descendente de Herodes e outro, aí tem alguns que são Herodes o Grande, já falei sobre ele. Estou terminando, Herodes Antipas, que é aquele que a gente ouve falar da época de Jesus, era filho dele. Herodes Arquelau, a gente não ouve falar dele no Novo Testamento, ele reina um pouco tempo, ele não é um bom governante, ele é substituído por um governador nomeado por Roma. Tem Filipe, que ele reina na época de Jesus, na Itureia, Traconites, Gaulanites e Bataneia, mas a gente não ouve falar dele durante o ministério de Jesus, não é a região que Jesus
tem a sua ação principal, Pilatos, que é um governador romano, e nós temos Caifás, que é o sumo sacerdote do período de Jesus. Essa é a região, esse é o mapa que a gente já falou aqui algumas vezes, essa é a região ali de Jerusalém. Essa região vermelhinha aqui, tá certo? É aquela que Pilatos domina. Essa região aqui em cima, amarela, Galileia, e essa Pérea aqui ela é ela é governada por Herodes Antipas. O ministério de Jesus, basicamente, ele se dá aqui, na Galileia, ok? E nós temos aqui onde era administrado pelo outro descendente lá, Filipe, ok? Queridos, terminamos nossa aula, a gente vai vendo o mapa ainda mais algumas vezes durante as próximas aulas. Próxima aula, aula 5, a gente já vai entrar no Evangelho de Mateus. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.